Passando agora para o cálculo plástico. Portanto, o cálculo plástico tem como finalidade a determinação da capacidade última da resistência. Obviamente que numa estrutura há elementos que estão mais solicitados do que os outros e, portanto, esses elementos atingem a capacidade resistente primeira. Nas estruturas hiperstáticas, o facto de uma secção atingir a capacidade de ruptura não implica que a estrutura entre em colapso. Como vimos naquela viga biencastrada, o facto de a secção no apoio atingir a sua capacidade de ruptura não implica que a viga entre imediatamente em colapso. A viga tem ainda capacidade, desde que tenha capacidade de formação, para continuar a suportar esforços. Só quando se forma a ruptura em todas as secções é que é uma ruptura da estrutura. No cálculo plástico há dois teoremas fundamentais. O chamado teorema estático, ou do limite inferior, e o teorema cinemático, ou do limite superior. O que é que dizem estes teoremas? O teorema estático diz que toda a carga Q, à qual corresponde um campo de momentos M estável e estaticamente admissível, é inferior ou igual à carga última exata. Ou seja, se nós tirarmos uma estrutura, lhe pusermos um diagrama que seja estaticamente admissível, a carga que provoca esse diagrama é igual ou inferior à carga de ruptura. No caso do teorema cinemático, se tivermos uma carga Q à qual corresponde um mecanismo de ruína cinematicamente admissível, essa carga é superior ou igual à carga última. E, portanto, se nós arranjarmos um mecanismo de ruptura e determinarmos a carga que provoca esse mecanismo, então a carga de ruptura é igual ou superior à carga última. Isto temos que, se olharmos para estes dois teoremas, que o teorema estático é do lado da segurança, portanto as cargas de ruptura são sempre superiores àquela que nós terminamos. No caso do teorema cinemático, é sempre do lado da segurança, a não ser no limite, e portanto a carga de ruptura é superior àquela que nós determinamos. Portanto, temos aqui a comparação dos dois métodos. Em primeiro lugar, as condições de equilíbrio têm que ser sempre verificadas por qualquer dos métodos. Esta é a condição base para qualquer método, é que o equilíbrio tem que ser verificado. Nas questões da resistência no método estático, ele está verificado à partida, porque nós temos um diagrama de momentos que é estaticamente admissível. No método cinemático temos que verificar a questão da resistência a posteriori. No método estático, nós podemos ter ou não formação de um mecanismo. No método cinemático, por definição, esse mecanismo está sempre definido e o resultado é que o método estático dá valores do lado da segurança, o método cinemático dá valores do lado da insegurança. Obviamente que se um método está de um lado e outro método está do outro em relação à segurança, então, se nós tivermos um mecanismo de ruína que seja cinematicamente admissível e um campo de momentos que seja simultaneamente estaticamente admissível, a carga última comum corresponde à carga última exata da estrutura. Portanto, para nós usarmos o método cinemático que dá os valores do lado da insegurança, o que nós temos que fazer é determinar de todos os mecanismos possíveis para a estrutura qual é aquele que corresponde à carga máxima. No caso do método cinemático, aquilo que devia ser feito é de todos os diagramas de momentos calcular aquele que corresponde à carga mínima. Portanto, estes são os métodos de cálculo do teorema plástico. Em relação ao cálculo plástico, há vários métodos possíveis para este, quer usando o teorema estático, quer usando o teorema cinemático, e aqui no slide vocês têm os métodos mais usados para o cálculo plástico.
No caso do teorema estático, temos o método das bandas ou de Euler-Borg e também o caso da análise por elementos finitos. Reparem que quando nós fazemos uma análise por elementos finitos ou uma análise linear qualquer, o que nós estamos a fazer é determinar um campo de momentos, um diagrama de momentos que é compatível com o equilíbrio da estrutura. E, portanto, a análise elástica, por elementos finitos ou por outros métodos de análise, corresponde, na verdade, a um caso particular do teorema estático, garantindo nós que a carga que obtemos dessa forma está do lado da segurança. No caso do teorema cinemático, o método mais comum é o método das linhas de ruptura, em que nós definimos mecanismos que são estaticamente admissíveis e depois de todos os mecanismos possíveis nós vemos aquele que corresponde à carga máxima. Como facilmente se percebe, este teorema cinemático apenas tem aplicação em geral para casos mais simples, com geometrias que são razoavelmente simples. E é um teorema que é muito usado, por exemplo, para o cálculo de lajes. A análise plástica, portanto, permite-nos que nós utilizemos a capacidade máxima da viga na ruptura. Nós não temos, no entanto, informação sobre como é que a viga ou a laje atinge esse mecanismo. Reparem que se nós tivermos uma viga simplesmente apoiada, nós atingimos a ruptura no vão com um pelo ao quadrado sobre 8. Se nós tivermos, por exemplo, uma viga encastrada no apoio e simplesmente apoiada no vão, cálculo elástico, nós temos um momento elástico de pelo ao quadrado sobre 8 no apoio e menor no vão, mas se nós usarmos a capacidade plástica total da viga, nós podemos esgotar um momento de pelo ao quadrado sobre 8 no apoio e um momento de pelo ao quadrado sobre 8 no vão. Ou seja, temos uma plastificação no apoio e uma plastificação no vão. Isto faz com que a carga de ruptura, que neste caso seria, reparem, igual se fizéssemos uma análise elástica, aqui porque estava esgotado com pelo ao quadrado sobre 8 no vão, aqui porque estava esgotado com pelo ao quadrado sobre o apoio, usando a análise plástica, permite-nos aproveitar melhor a viga e, portanto, neste caso, atingir uma carga de ruptura que vale cerca de 1,5 vezes a carga de ruptura da viga se aplicássemos apenas o esgotamento de uma secção. Portanto, a análise plástica permite-nos aproveitar melhor a secção da viga que temos, portanto, permite-nos otimizar o dimensionamento da estrutura. É importante nós termos presente que nós, enquanto projetistas, podemos e temos a liberdade de controlar a forma como a estrutura se comporta, colocando a armadura nas secções críticas, de forma a garantir a formação das rótulas plásticas e atingir assim mecanismos de ruptura que são controlados por nós. Ou seja, nós, enquanto projetistas da estrutura de estão armado, temos a capacidade de dizer à estrutura como é que ela se vai comportar na ruptura e dimensionar a estrutura para que ela se comporte dessa forma. O que é que nós temos que garantir sempre? Que as secções têm ductilidade suficiente para acomodar as deformações adicionais que nós vamos ter. Isso é uma coisa que é importante que vocês tenham sempre presente, é que apesar de, em termos de ruptura, nós podermos controlar a ruptura da forma que nos apetecer, praticamente, em serviço, a viga tem um comportamento linear elástico, portanto vai fendilhar nas zonas de maiores momentos dadas pelo cálculo elástico. Aqui temos, no caso da análise plástica, a redistribuição dos momentos de forma simplificada. O momento de encastramento cresce, conforme vimos, a uma velocidade dupla, ou quase, aqui neste caso não é dupla, mas enfim,
uma velocidade maior do que o momento no vão, à medida que a carga aumenta, até que se atinge o momento plástico no apoio e passamos, portanto, a ter apenas uma deformação da viga, portanto, o momento já não pode aumentar mais e o momento no vão cresce até se atingir o momento também de plastificação no vão. Portanto, temos aqui a relação entre os momentos no vão e no apoio, no caso da análise plástica, em que há, reparem, a partir do momento que o momento no apoio atinge o momento máximo da viga, há uma migração dos esforços do apoio para o vão. O momento no apoio já não cresce mais, o momento no vão vai crescendo, depois até atingir também o momento de ruptura. Regras para utilizar a análise plástica. Ela só pode ser usada em estado limite último, porque ela difere completamente do comportamento em serviço e, portanto, é uma análise apenas para estado limite último. Em serviço devemos sempre usar a análise elástica. O equilíbrio tem que ser sempre garantido, isso em qualquer método de análise. A relação entre os momentos no vão e no apoio deve estar compreendida entre 0,5 e 2. Na verdade, nós também não temos temos bastante liberdade, mas estamos sempre limitados a uma relação entre os momentos no vão e no apoio entre 0,5 e 2. Temos que usar aços das classes B ou C. Lembram-se que os aços das classes B ou C são os aços de maior ductilidade. Portanto, são os aços, em Portugal, os aços da classe NR e NRSD. Ok? Portanto, C são os aços da classe NRSD, B são os aços da classe NR. E, além disso, o eixo neutro tem que ser bastante limitado. A profundidade do eixo neutro tem que ser bastante limitada. A profundidade do eixo neutro deve ser limitada a 0,25, portanto, x sobre d, para betões da classe C50 ou inferiores, e a 0,15 para betões da classe C55 ou superiores. Portanto, estes são os limites das profundidades do eixo neutro para podermos efetuar uma análise plástica. Portanto, quando nós usamos uma análise plástica, a questão fundamental é limitar a profundidade do eixo neutro na ruptura, usar aços de ductilidade adequada, mas isso, os aços em geral para as estruturas são sempre da classe B ou C, tendo algumas exceções, e a relação entre os momentos nos apoios e no vão compreendida entre 0,5 e 2. Se nós garantirmos estas condições, nós podemos dimensionar a estrutura do betão para a forma na ruptura que nós entendemos. E vamos passar agora à análise com redistribuição. Portanto, a análise com redistribuição consiste em fazermos primeiro uma análise elástica e depois em redistribuir os esforços. Mais uma vez, as condições de equilíbrio têm que ser satisfeitas. O que é que consiste a análise com redistribuição? Portanto, vocês têm aqui na figura, este diagrama 1 é o diagrama correspondente à análise elástica, normal, e o que nós vamos fazer é pegar nos momentos, nos apoios, e reduzi-los de uma determinada quantidade. Porque lembram-se naquela carga, naquele diagrama inicial daquela viga que nós estávamos a carregar até à ruptura, a partir do momento que a secção fendilhava, o momento no apoio nunca mais conseguia atingir aquele valor correspondente à carga elástica. E, portanto, o que nós estamos a fazer na análise linear com redistribuição é, no fundo, ajustarmos a análise elástica para um valor que é mais real do que acontece na estrutura. Portanto, o que nós fazemos é pegar no diagrama elástico e reduzir o diagrama nos apoios. Ora, para que haja equilíbrio, ao reduzirmos nos apoios, nós vamos aumentar o momento no vão. É como se tivéssemos uma corda, ou seja, nós pegamos no momento no apoio, baixamos o momento no apoio e o que baixamos no apoio vai aumentar para o vão. Se nós baixarmos a mesma quantidade no apoio, no vão ele vai,
Portanto, imaginem que aqui no apoio esquerdo diminuíamos 100 e no apoio da direita diminuíamos 100, no vão também íamos aumentar o diagrama de 100. Portanto, a análise linear com distribuição é bastante simples de utilizar. Nós fazemos os cálculos da forma usando o método linear elástico e depois pegamos nos momentos negativos e redistribuímos para o vão. A redistribuição pode ser usada em vigas ou lajes contínuas, sem verificar explicitamente a capacidade de rotação, desde que, mais uma vez, a relação entre vãos se situa entre 0,5 e 2, os vãos têm que ser, apesar de tudo, razoavelmente semelhantes, estejam predominantemente submetidas a flexão. Além disso, há um conjunto de restrições adicionais que têm que ser cumpridas. Em primeiro lugar, a redistribuição, portanto, o coeficiente de redistribuição delta, em que este delta é a relação entre o momento final e o momento inicial, portanto, entre o momento redistribuído e o momento inicial, tem que ser maior do que uma expressão que está aqui, K1 mais K2 vezes a profundidade relativa do eixo neutro, em que os valores de K1 e K2 estão dados aqui nestas expressões. Portanto, K1 0,44, K2 1,25 vezes 0,6 mais 0,014 sobre εc o2. As expressões são diferentes para botões até 50 MPa ou para botões com mais de 50 MPa. Em qualquer dos casos, a redistribuição deve ser inferior a 30% para aços da classe B e C e a 20% para aços da classe A. O valor máximo da profundidade do eixo neutro após a redistribuição deve ser 0,45 para os botões com resistência inferior a 50 MPa, 0,35 para botões com resistência superior a 50 MPa. Muito importante que é a redistribuição apenas é efetuada em vigas ou lajes, ou seja, não pode ser efetuada em pilares. Bem, isto é uma questão que é importante terem reter, é que a redistribuição é para os diagramas de vigas e pilares. E finalmente a análise não linear permite-nos então, como vimos, ter o comportamento total da estrutura em que nós conseguimos seguir o comportamento da estrutura desde o início até à carga de ruptura. Portanto, é o método que nos dá os resultados mais precisos, mas também é o mais complicado de utilizar e tem algumas, apesar de tudo, algumas limitações. Só chamar aqui a atenção para uma questão interessante, que é o x sobre d limite para os botões correntes é 0,45 e se usarmos uma profundidade de 0,45 para o eixo neutro, nós obtemos um momento reduzido de 0,3. Lembram-se que este momento de 0,3 era aquele que é usado para, por um lado, pré-dimensionar as vigas e, por outro lado, é aquele a partir do qual é necessário armadura de compressão, ou nós colocávamos armadura de compressão. A necessidade de colocar armadura de compressão nas vigas, quando tínhamos momentos reduzidos superiores a 0,30, prende-se com o facto de nós queremos garantir que temos uma ductilidade adequada para a estrutura. Também, lembram-se, para as lajes, o momento reduzido de pré-dimensionamento era 0,175. Ora, esse 0,175 corresponde a uma profundidade do eixo neutro, x sobre d, de 0,25. Está bem? Portanto, aqueles valores que nós usamos para o pré-dimensionamento têm a ver com os modelos de análise que nós estamos a usar. Como para as lajes, muitas vezes se usam análises plásticas, nós estamos a limitar o momento reduzido a 0,175, garantindo que podemos sempre usar, portanto, uma análise plástica. E no caso das vigas, estamos a limitar a profundidade do eixo neutro
aliás, o momento reduzido a 0,30 para limitarmos a profundidade do eixo neutro àquela com a qual podemos usar uma análise linear com redistribuição. Está bem? Portanto, estes valores que até aqui surgiam um bocado de forma arbitrária, vocês agora percebem melhor de onde é que vêm estes valores.